para qualquer comentário, para qualquer dúvida, tá bom? Turma, então só recapitulando, né, o que seria essa farmacodinâmica, né? Dinâmica vem aí de ação, de efeito e fármaco-substância, né? Então, essa ciência que é dentro da farmacologia, né, esse conteúdo, esse conhecimento que é dentro da farmacologia, chamado farmacodinâmica, estuda de modo geral os efeitos das substâncias no nosso organismo, as ações, como é que acontece o processo, tá? E aí, turma, diante disso, nós estudamos algumas características de local onde as substâncias agem, falamos sobre dessensibilização de receptores, fatores que influenciam a farmacodinâmica, falamos sobre algumas características de receptores e paramos aqui, que são os efeitos resultantes da interação de agentes químicos, tá? Turma, olha só, o termo interação entre substâncias químicas é utilizado todas as vezes que uma substância altera o efeito da outra. É muito importante nós compreendermos que quando a gente ingere um medicamento, quando nós ingerimos uma substância, o que acontece? Essa substância ela interage com outra substância do nosso organismo, tá? E geralmente são as estruturas alvos, os locais alvos de ação, como receptor, canais iônicos, moléculas transportadoras, tá? E enzimas. O que acontece? Quando eu tenho uma substância, vamos dizer assim, um fármaco, e esse fármaco, essa substância interage com uma outra substância, alterando o efeito, significa que houve uma interação entre substâncias químicas, tá? E essas interações, elas podem resultar em alguns tipos, em algumas características de interações. Pode ser aditiva, sinérgica, de potenciação e antagonismo, ou de antagonismo. O que seria a interação de adição, tá? Gente, a interação de adição é aquela produzida quando o efeito final de dois ou mais agentes é quantitativamente igual à soma dos efeitos produzidos individualmente. Gente, esse tipo de interações, eles são um pouquinho complexo de entender, porque geralmente a gente dá exemplos aqui nós damos exemplos aqui de cálculos matemáticos que geralmente não seguem o que é o adequado da matemática, mas só para vocês compreenderem. O que é adição? Vamos imaginar que eu tenho uma substância, que o valor dela é 1, e eu tenho uma segunda substância, que é a substância B, que é o valor 1. Quando as duas interagem entre si, o efeito é a soma do valor individual de cada uma. Então, se é 1 mais 1, consequentemente o efeito é 2. Por isso que se fala que é aditivo, tá? É adição. E aí eu mostro para vocês exemplo dessa interação aditiva, o chumbo e o arsênio, tá? Gente, tanto o chumbo quanto o arsênio, eles são metais pesados que pode levar aí a problemas sanguíneos, tá? E o chumbo e o arsênio, eles interferem na produção do grupo M, que é aquele que carrega o oxigênio na corrente sanguínea, tá? Na hemoglobina. E, consequentemente, o chumbo ele faz isso e o arsênio faz isso. Então, se o indivíduo ele entra em contato com o chumbo e, consequentemente, com o arsênio, as duas substâncias interagem entre si e vai dar um efeito aditivo nessa característica aí da biossíntese do M, tá? O que é sinergismo? Lembrando, gente, que sempre eu tenho que pensar na interação de duas substâncias, tá? O que é sinergismo? Ocorre quando o efeito de dois ou mais agentes químicos combinados é maior do que a soma dos efeitos individuais. Então, eu tenho uma substância que, vamos dizer, eu tenho uma substância A que equivale a 1 e tenho uma substância B que equivale a 1. Quando as duas interagem entre si, a soma deles é maior que 2, ou seja, é maior do que a soma individual. Ou seja, nós tivemos aqui um sinergismo, tá? Exemplo, se o indivíduo tem a presença de tetracloreto de carbono e a bebida alcoólica, consequentemente, isso vai levar a problemas hepáticos. O tetracloreto de carbono ele já leva hepatotoxicidade. E o álcool também já leva hepatotoxicidade. Contudo, quando interage o tetracloreto de carbono e o álcool, existe um efeito sinérgico, ou seja, bem maior do que os valores individuais. Potenciação.
Gente, potenciação ocorre quando um agente tóxico tem seu efeito aumentado por atuar simultaneamente com um agente não tóxico. Então, em outras palavras, eu tenho duas substâncias, a substância A e a substância B. A substância A, ela é tóxica e a substância B não é tóxica. O problema é que interagindo essas duas substâncias, uma tóxica e uma não tóxica, acaba tendo um efeito de potenciação. Então, que é aquela substância que tem um efeito tóxico, e 0, que é aquela substância que não tem efeito tóxico, acaba tendo um valor de 2, ou seja, potencializou, aumentou, tá? Exemplo, o isopropanol, que não é hepatotóxico, ele aumenta excessivamente a hepatotoxicidade do tetracloreto de carbono. Por quê? O isopropanol, ele interfere no metabolismo aí desse tetracloreto de carbono, aumentando aí essa característica tóxica. E a nossa última interação entre substâncias é o antagonismo, que essa interação é a mais simples para se compreender, tá? O que seria essa interação, esse antagonismo? O próprio nome já está dizendo, antagônico, é que inibe, é que bloqueia. Então, quando eu falo antagonismo, eu estou me referindo, gente, quando tem duas substâncias, uma substância A e uma substância B, cada uma tem um efeito, mas quando entra em contato, quando elas interagem entre si, acaba anulando o efeito de ambas. Então, nós temos aqui 1 menos 1 é igual a 0. E isso seria aí o antagonismo. Só um momento, turma. Só tentando adicionar alguém aqui. Então, turma, nesse sentido, é importante nós começarmos a compreender alguns aspectos. Turma, eu lembro que eu comentei na aula passada que um dos pontos principais quando se fala da farmacodinâmica é falar dos receptores, tá? E a partir de agora a gente vai estudar os tipos de receptores, os tipos de família de receptores. Primeiro, só recapitulando, o que seria receptor? É uma forma de transdutor que é ativado pela interação com o agonista. Então, o receptor, gente, é um alvo proteico que ele serve como um sinal. Então, quando a substância agonista se liga a esse receptor, ele desencadeia informações, desencadeia a liberação de informações em si, tá? O receptor, gente, ele modula alguma parte de mecanismos celulares para desencadear uma resposta característica, e para acontecer esse processo, é necessário que o receptor ele sofra uma mudança conformacional para se encaixar na substância. Tá? E quando isso acontece, tem a ativação desse receptor, tem o efeito desse receptor, que pode ser aumenta a permeabilidade passiva, pode favorecer o transporte ativo entre membranas, ou pode estar relacionado à ativação de uma enzima. Se acontece alguma dessas três situações, consequentemente vai favorecer aí o efeito da substância. E aí, turma, nós temos as 4 famílias de receptores, tá? A família tipo 1, aliás,
tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ou também chamado família 1, família 2, família 3 ou família 4, ou melhor, que eu acho mais interessante e mais adequado, família de canais iônico regulado por ligante, que é o tipo 1, família receptores acoplados à proteína G, que é o tipo 2, família receptores ligados à quinase, que é o tipo 3, e receptores nucleares, que é o tipo 4. Observando essas características desses receptores, olha só, o que nós podemos tirar aqui dessa característica? Gente, os receptores tipo 1, tipo 2, tipo 3, eles são localizados na membrana plasmática, enquanto o receptor tipo 4, ele é localizado intranuclear, é dentro do núcleo, tá? O receptor tipo 1 é um receptor ligado a um canal iônico, que ele modula, ele abre esse canal iônico. O receptor tipo 2, ele é acoplado à proteína G. O receptor tipo 3, ele é acoplado a uma enzima. E o receptor tipo 4 é localizado no núcleo da célula. Como eu comentei para vocês, os receptores, tá, turma? Eles são localizados, o tipo 1, tipo 2, tipo 3 na membrana e o tipo 4 intracelular. O efetor, né, que leva ao efeito é um canal iônico tipo 1, o 2 é o canal ou enzima, o 3 é a enzima e o receptor tipo 4, ele leva a transcrição de genes. O receptor tipo 1, ele é acoplado, a substância acopla direto no receptor. O tipo 2 acopla a uma proteína G. O tipo 3, a substância acopla direto ao receptor. E o tipo 4 acopla através do material genético, que é o DNA, tá? Aqui nesse slide, ele também só mostra, né, ou mostra para a gente um resumo dos receptores, dos tipos de receptores. Então, nós temos aqui os canais iônicos disparados por ligante, tá? O tipo 2, que é o B, que é os receptores acoplado à proteína G. O C são os receptores ligados a enzimas, tá? E o D, os receptores intracelulares. A gente vai falar, gente, de cada um desses receptores, tá? Cada um desses receptores. O receptor tipo 1, né? Que são receptores acoplados a canais iônicos, ou seja, o receptor está lá na membrana e ligado a esse receptor nós temos o canal iônico. Lembrando que o canal iônico, gente, ele é importante para a entrada e a saída de íons, tá? Gente, os receptores tipo 1, eles também são chamados de receptores ionotrópicos, tá? Ou seja, receptores que têm uma afinidade por íons. Quando eu falo esses íons, é sódio, potássio e outros, tá? Cloreto. E esses receptores, eles aumentam transitoriamente sua permeabilidade a determinados íons, ou seja, pode entrar ou não. O acoplamento da substância ao receptor, ao canal iônico é direto, tá? Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos o receptor em azul, a substância em amarelo, e em marrom nós temos o canal. E aí o íon, ele entra ou sai por esse canal aqui. E toda vez que isso acontece, vai ter alterações no efeito celular. Aqui nós temos um exemplo de receptor que pertence a essa família tipo 1, que é o receptor nicotínico de acetilcolina. Se vocês observarem, nós temos aí o receptor, que é o canal iônico ligante dependente, significa o quê? Que a acetilcolina se liga ao receptor, que é em azul, e aí esse receptor ele se abre e abre a entrada de sódio. E isso, o sódio entrando dentro da célula vai levar a vários efeitos. Olha só como é a estrutura do receptor nicotínico da acetilcolina. Ele é pentamérico, né? Existem essas bandas e existem os locais onde a acetilcolina ela vai ser inserida. Ela vai ser acoplada. Por isso que fala que é direta ao receptor. Gente, a família tipo 2, que é os receptores acoplados à proteína G, vamos dizer assim, não é que seja o mais importante, mas são os receptores que têm maior quantidade no nosso organismo. São os receptores tipo 2, que são chamados aí de receptores acoplados à proteína G, tá? Eles são chamados também de metabotrópicos, então toda vez que vocês encontrarem um livro, toda vez que vocês encontrarem de modo geral, algum texto que fala receptores metabotrópicos, eu já sei que ele é ligado à proteína G, tá?
alguns tipos de receptores. Nós temos os receptores muscarínicos de acetilcolina, receptores adrenérgicos, receptores de dopamina, receptores de serotonina, receptores de histamina e assim por diante. Essa família ela é um pouco mais complexa, tá? Essa família ela tem algumas características peculiares, é importante nós compreendermos. Então, por exemplo, turma, a estrutura dos receptores acoplada à proteína G, tá? Primeiro, a gente tem que conhecer como é que é esse receptor, tá? E, gente, esses receptores, por exemplo, eles são acoplados a uma proteína G, e aí nós temos aqui o formato desse receptor. Esse receptor, ele tem duas porções, uma N terminal e uma C terminal, sendo que essa N fica no meio externo e a C terminal no meio interno, e é formado, gente, por 7 alfa-Ls, que é esse conjunto dobrável, tá? E aí essa bola em vermelho ou rosa que vocês podem observar, aqui é só para mostrar que é os locais onde as substâncias, né, podem se ligar. Turma, a família de receptores acoplada à proteína G, eles são classificados de acordo com o tipo de receptores e características estruturais, tá? E aí nós temos os receptores da família rodoposina, os receptores de secretina e glucagon, os receptores metabotrópicos de glutamato e família de sensores de cálcio, tá? Por que dessa classificação? Essa classificação é dada só de acordo com a característica estrutural e de ação desses receptores em si, tá? E aí sim, a gente chega em um momento muito importante do nosso conteúdo, que é o quê? É literalmente entender como é que ocorre a ativação da proteína G. Gente, por que se fala receptores acoplados à proteína G? Porque a proteína G é o efetor e ela é muito importante para desencadear a informação desse receptor, tá? Então, olha só, mecanismo de transdução de sinais em receptores acoplado à proteína G. As proteínas G, elas representam um nível intermediário intervindo entre o receptor e o ligante, tá? Então, as proteínas G representam o nível intermediário intervindo entre o receptor e o ligante. O que seria isso? Eu tenho um receptor, eu tenho uma proteína G que está ligada ao receptor, esse receptor vai ser ativado por uma substância, essa substância vai ativar o receptor que ativa a proteína G, e é aí que a proteína G vai no órgão, vai no efetor, que é ou uma enzima ou é o canal disparando a informação para aquela célula, tá? Gente, e eu falei tanto da proteína G, e como é que essa proteína G ela é constituída? Ela é formada por 3 subunidades, que é a alfa, beta e a gama, tá? Como vocês podem observar aqui nesta imagem. Então, nós temos aqui, olha só, vamos começar explicando essa imagem pelo lado esquerdo superior. Nós temos aqui estado em repouso. O que é estado em repouso? É quando o receptor ainda não está ativado pela substância. Então, nós temos aqui o alvo 1, nós temos aqui o alvo 2, nós temos o receptor roxo, nós temos a proteína G, que é dividida em 3 subunidades, que é a alfa e a beta e a gama, que no caso aqui são 2, porque a beta e a gama estão juntas, e nós temos aqui o GDP. O GDP, gente, é o nucleotídeo de guanina, que é quando se transforma em GTP, dá energia. Então, certo, olha o que é que vai acontecer aqui. Quando o receptor, aí vamos dar em sentido horário, tá? Quando o receptor ele é ocupado por uma substância, essa substância aqui, ela vai ativar o receptor. Esse receptor, ele vai desmembrar a proteína G das subunidades beta e gama, a subunidade alfa da beta e a gama, e o que vai acontecer? Isso através de uma molécula energética, que é o GTP. Logo em seguida, o que vai acontecer? Logo em seguida, o que é que vai acontecer nessa característica aí? A molécula, gente, a subunidade alfa, ela vai para algum
alvo, ou alvo 1 ou alvo 2. Esse alvo, gente, ele pode ser tanto uma enzima ou uma proteína em si, tá? Então, vai depender, de modo geral, do que é essa enzima. Então, só recapitulando esse slide 51, é só para vocês compreenderem que, de modo geral, para isso acontecer, essa interação aqui, é necessário que a subunidade alfa ela consiga ser desmembrada da subunidade beta e gama, e aí, uma vez que a subunidade alfa vai para o alvo 1 ou para o alvo 2, vai ter a ativação aí desses alvos e vai ter os efeitos. Quais são as formas ativas da proteína G? Gente, a proteína G, ela sofre difusão na membrana e pode se associar a diversas enzimas ou canais iônicos, que foi o que eu expliquei ainda agora para vocês. Ou seja, turma, a proteína G, ela pode tanto, a subunidade alfa pode tanto ativar ou inibir alvo do tipo canal iônico ou alvo do tipo enzimas. Como nós podemos observar aqui, ó. Nós temos aqui a proteína GI, que é inibitória, e nós temos aqui a proteína GS, que é estimulatória, tá? E isso tudo vai depender do receptor e da substância que vai favorecer essa ação no receptor. Gente, a especificidade que permite que cada tipo de receptor produza um padrão de resposta está relacionada às variações moleculares das proteínas G, dando origem a 3 classes principais que apresentam seletividade tanto para os receptores quanto para os efetores com os quais se acoplam. Nós temos aí a G1, né? Aliás, a GS, que produz estimulação da enzima adenilato ciclase, a GI, que produz inibição da enzima de adenilato ciclase, e a GQ, que nem inibe nem estimula, mas sim modula, né? Como se deixasse numa quantidade suficiente para manter as funções. Então, resumão da família tipo 2, né, que é a família de proteína G, que sem dúvida é uma das mais importantes pelo número de receptores que existe no nosso organismo, que é acoplada à proteína G, tá? Então, nós temos aqui a proteína G, ela está ligada a um receptor, e a proteína G, ela é o efetor, né, para se ligar a um alvo que pode ser um canal iônico ou uma enzima. Para isso acontecer, a subunidade alfa da proteína G ela tem que se deslizar para o alvo 1 ou para o alvo 2, e isso favorece a ativação de mensageiros, que vai levar essa característica até favorecer uma ativação ou inibição dos canais iônicos ou uma ativação ou inativação de enzimas, que são os alvo 1 ou 2. Gente, quais são os alvos para as proteínas G, tá? Só um momento, turma. E aí, turma, como eu comentei para vocês, os alvos da proteína G ou é enzima ou é canal iônico, tá? Mas aí, dentre essas enzimas e dentre esses canais iônicos, tem os específicos. Então, os principais alvos das proteínas G, pelas quais os receptores acoplados à proteína G controlam diferentes aspectos da função celular são: proteína G pode ativar ou inibir a enzima de adenilato ciclase, que é responsável pela formação do AMP cíclico, pode inibir a fosfolipase C, que é responsável, ativar ou inibir a fosfolipase C, que é a enzima responsável pela formação do inositol trifosfato de hidroxiacilglicerol, tá?
E também pode inibir ou ativar ou modular a entrada e a saída de canais de íons de canais iônicos, como cálcio e potássio. Então, entendendo o sistema adenilato ciclase AMP cíclico. Gente, olha só, o AMP cíclico, que é a sigla que refere a 3,35 adenosina monofosfato cíclico ou somente adenosina monofosfato cíclico, é um nucleotídeo sintetizado no interior da célula pelo ATP sobre a ação da adenilato ciclase. Então, toda vez, gente, que nós temos AMP cíclico, significa que foi ativada a adenilato ciclase. Gente, e o AMP cíclico, ele é inativado pelas enzimas fosfodiesterase. É muito importante essa característica aqui, gente, porque é a maneira com que o Viagra age. Só para vocês compreenderem isso. Olha só, gente, o AMP cíclico, ele, quando está ativado, ele ativa proteínas quinase. As proteínas quinase levam à fosforilação de resíduos de serina e treonina com ATP como fonte de fosfato, e isso leva à ativação e inibição de enzimas ou canais iônicos. E o AMP cíclico, ele favorece aí a sua inibição pela fosfodiesterase. Mas o que isso tem a ver, por exemplo, gente, com o Viagra, que é o sildenafil? Gente, o AMP cíclico é uma substância que favorece o relaxamento da musculatura lisa, tá? Então, quando se tem AMP cíclico, a musculatura lisa, ela relaxa. Ou seja, os corpos cavernosos, os vasos sanguíneos relaxam, então chega mais sangue no pênis, tá? E isso faz com que tenha uma ereção. Contudo, lembra que eu falei para vocês que o AMP cíclico ele é inibido pela fosfodiesterase? Então, o Viagra, o que é que ele faz? O sildenafil, ele pega, bloqueia ou inibe a enzima fosfodiesterase, impedindo com que o AMP cíclico seja degradado, e isso faz com que o AMP cíclico aumente a sua quantidade no organismo, favorecendo um relaxamento da musculatura lisa intensa, aumentando o fluxo sanguíneo na região peniana, mantendo a ereção por mais tempo. Além disso, gente, o AMP cíclico tem N funções do nosso organismo. Ele atua no metabolismo energético, na divisão e diferenciação celular, no transporte de íons, em canais iônicos e proteínas contráteis, tá? E sempre esses efeitos são produzidos pela ativação da proteína quinase pelo AMP cíclico. Aqui, gente, é só para vocês observarem essa cascata, o tanto que ela é intensa, o tanto que ela é grande. Lembra que eu comentei para vocês, na aula passada, que existem os receptores, que eles são chamados receptores de reserva, que são aqueles receptores que vem uma substância, ativa ele, e ele vai ativando outra substância, outras ações, ele vai amplificando o sinal. A família de receptores de proteína G, eles têm essa função, tá? Como vocês podem observar, da esquerda para a direita nessa imagem, nós temos aqui o receptor em verde, que é o R, e aí nós temos o agonista, que é a bolinha. Gente, essa substância mexeu nesse receptor e desencadeou todas essas funções no nosso organismo, tá? Uma substância só. Turma, uma outra enzima que pode ter ação sobre da proteína G é o sistema fosfolipase C fosfato de inositol, tá? Então, assim, alguns hormônios e neurotransmissores, eles são ativados pela fosfolipase C, tá? Então, nós temos aqui a proteína G, que ativa a fosfolipase C. Essa fosfolipase C ativa o fosfadil-inositol de fosfato, que acaba ativando o inositol trifosfato, que é o IP3, que está associado ao controle de liberação de cálcio, e o diacilglicerol, que é o DAG, que está relacionado à ativação das proteínas quinase. Qual a função do inositol fosfato 3? Ele liga-se aos receptores do retículo endoplasmático, causando uma rápida liberação de cálcio das reservas intracelulares, permitindo a formação do complexo cálcio-camodulina. Ou seja, gente, esse inositol ele é importantíssimo para a contração muscular, inclusive a contração cardíaca. O DAG, gente, ele já atua aumentando a afinidade da proteína quinase pelo cálcio, o que leva também uma característica da ação de contração. E por último, a proteína G,
ela também pode agir sobre canais iônicos, principalmente canais de cálcio e de potássio. Gente, os receptores acoplados à proteína G pode controlar diretamente a função dos canais iônicos por mecanismo que não envolve segundos mensageiros. O que seria isso? Não necessariamente para ter ativação, inativação, modulação do canal iônico, precisa ter outras substâncias. Não, basta ter somente a substância que se liga ao receptor e a porção alfa da proteína G vai lá no canal iônico e modula esse canal iônico. Essa imagem ele mostra muito bem isso para a gente, turma. Observa só, nós temos aqui o receptor, que é esse que parece o coração. Nós temos a substância em verde, tá? Aí essa substância em verde ativa esse receptor, que ativa a proteína G, que é essas que estão em azul. E aí essa proteína G pode ir lá para os canais, tá? Que é esse que parece um cogumelo, que tem várias bolinhas vermelhas, onde pode entrar os íons ou sair os íons ou modular esses íons. E aí, turma, a nossa terceira família, né, que é a família de receptores ligada à quinase, ou seja, em outras palavras, que é ligada à proteína quinase, é muito importante nós compreendermos nela. Por quê? Porque é um receptor que está associado à ação enzimática, tá? Esse receptor, ele é localizado na membrana das células, tá? E esse receptor é muito importante para o efeito da insulina, os fatores de crescimento, inclusive associado a um efeito lento, tá? Então, a ação sobre esse receptor é um pouco mais demorado, tá? Esse receptor de família ligado à quinase, gente, eles também participam de ações que envolvem citocinas, ou seja, fatores imunológicos, fatores de crescimento, inclusive de hormônios, como a insulina, como eu comentei anteriormente para vocês. Além disso, esses receptores de família 3, eles ajudam a gente a controlar as funções celulares de crescimento e diferenciação celular e na transcrição de genes. Então, olha o quanto de informações ou quanto de participações existem esses receptores ligados à família 3, tá? Aqui, turma, é um modelo, tá, de como seria aí a ação desses receptores da família 3. Nós temos aqui uma substância que é um fator de crescimento, é uma substância que está associada à ativação do crescimento, seja celular, de um tecido. E aí observa que esse fator de crescimento do lado esquerdo para a direita, esse fator de crescimento ele interage com o receptor que está ligado a uma proteína quinase, tá? E aí começa a ter alteração na conformação, né, desse receptor que tem a dimerização e assim por diante, até literalmente ter uma transcrição gênica desse material genético, o que favorece aí o crescimento celular. E por último, turma, nós temos aqui os receptores nucleares, tá? Esses receptores nucleares, pelo que o próprio nome está dizendo, ele é localizado no núcleo, tá? E está associado, gente, a um conjunto de proteínas e fatores de transcrição que interagem com o DNA. Em outras palavras, significa que as substâncias que se ligam a esses receptores, eles têm função importantíssima na transcrição do material genético. Ou seja, vai levar informação para desenvolvimento de substâncias e estão relacionados à homeostase do corpo, reprodução, crescimento, diferenciação tecidual, celular, morfogênese, apoptose e metabolismo. Os receptores, né, nucleares, a família de receptores nucleares, gente, eles são constituídos de receptores de hormônios, esteroides, de hormônio da tireoide, de vitamina D, de ácidos graxos, de prostaglandina. O que eu quero dizer com isso? Que várias substâncias, hormonais ou não, são responsáveis por agir nesses receptores. Então, nós temos N ações associadas a esses receptores em si. Turma, alguma dúvida, alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre os tipos de receptores?
Turma, para a gente finalizar, né, o nosso conteúdo de farmacodinâmica, nós temos aqui alguns parâmetros importantes, como curva dose-resposta, tá? Que é muito importante nós compreendermos o que seria essa curva dose-resposta. Gente, a curva dose-resposta é a representação gráfica da expressão matemática da relação entre a dose de um princípio farmacologicamente ativo e seu efeito. O que significa? Significa, turma, que dependendo da dose, a gente tem um efeito, tá? Então, entende-se que quanto maior a dose, maior o efeito. Só que lembre-se, gente, sempre esse efeito ele vai chegar um momento que ele vai estagnar. Então, não adianta mais aumentar a dose, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui dois fármacos, o fármaco A e o fármaco B, tá? Se vocês observarem, gente, nós temos a dose e nós temos a resposta. Gente, tanto o fármaco A quanto o fármaco B, ele tem a mesma resposta. A diferença é que o fármaco A, eu preciso de concentrações menores para ter esse efeito. Enquanto o fármaco B, eu preciso de uma dose maior para ter esse efeito, tá? E qual é o problema disso? Apesar de ambos ter a mesma eficácia, né? O problema é que quanto maior a dose para ter um efeito máximo, eu posso chegar a uma dose tóxica, tá? Então, gente, a eficácia de duas substâncias químicas na indução de um efeito farmacológico. Observe que o composto A é capaz de produzir o efeito máximo em uma concentração menor que o B, sendo, portanto, mais eficaz. Aqui nós temos também para vocês um gráfico representando três fármacos: o fármaco A, o fármaco B e o fármaco C. O fármaco A é mais potente do que o B, mas ambos mostram a mesma eficácia. Se vocês olhar o fármaco A e o fármaco B, eles têm a mesma eficácia, só que o fármaco A acaba sendo mais potente, porque precisa de uma concentração menor, tá? O fármaco C mostra menor potência e menor eficácia do que os fármacos A e B. Porque o fármaco C, ele não tem uma eficácia, não tem um efeito máximo, tão próximo do A e do B, e mesmo assim a concentração é enorme, tá? E aí, turma, a gente tem a definição aqui de eficácia. É a resposta máxima produzida por um fármaco, e potência é a medida da concentração do fármaco necessário para produzir determinada resposta, tá? Turma, assim nós concluímos o nosso conteúdo de farmacodinâmica, tá? E, consequentemente, o nosso conteúdo teórico. Depois eu irei passar por e-mail ou pelos líderes de turma a possibilidade da nossa aula prática na próxima semana, tá? Terça-feira. Alguma dúvida, algum comentário?